Bom dia, pessoal. Fixar só o tema da live. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui novamente. Deixa eu me ajeitar aqui. Sejam bem-vindas a todos e todas que estão aqui conosco nessa manhã de segunda. Estado de São Paulo, feriado. Então aqui em Presidente Prudente, São Paulo, nós estamos invertendo, né, esse feriado do dia 9 de julho para hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Pessoal, o seguinte, ótimo, obrigado Sirene Almeida, ok? Pessoal, hoje vai ser uma live aqui mais descontraída, uma live mais, não vai ser uma live em formato de palestra e nem de aula, uma live, algumas reflexões e também para vocês tirarem alguma dúvida. Queria falar hoje com vocês, tem seguidores que já acompanham a Academia com Alma já faz muitos anos e tem seguidores mais recentes. Então eu queria explicar um pouquinho como é que surgiu a Academia com Alma, qual é a visão que eu tenho aqui desse projeto Academia com Alma, como ele nasceu e no que consiste, né, essas postagens, essas reflexões que eu compartilho. E também quero falar um pouquinho desse projeto meu mais recente, que é o projeto Mulheres que Treinam com Alma. Vocês já devem estar acompanhando aí algumas postagens, alguns anúncios, algumas reflexões relacionadas a esse tema. Muitas podem ficar com dúvida do que seria esse projeto. Então eu queria falar um pouquinho sobre como ele nasceu, e como ele irá, alguns detalhes só, não todos, porque ele ainda está em fase de implantação, mas explicar para vocês. Então, primeiro, quando eu criei esse Instagram Academia com Alma, eu criei ele já faz quase 6 anos, e eu tinha como objeto de estudo, eu sou professor de educação física, trabalho há quase 20 anos como personal trainer. Então eu na minha prática profissional, eu já tinha o exercício físico ali como material de estudo, né, pós-graduação, atendendo clientes diariamente. E paralelo a isso, eu estudo ainda muito a doutrina espírita e livros de espiritualidade de uma forma geral. E eu refletia muito sobre esses dois assuntos, sobre a questão da espiritualidade e a questão da prática de exercícios físicos, e eu sentia uma falta de realizar uma conexão, né? Eu sentia uma falta quando as pessoas iam falar de exercício físico e saúde, embora em alguns conceitos de saúde integral a parte espiritual faça parte do conceito, essa questão espiritual ela não é abordada nas universidades, não é abordada de uma forma mais direta para aqueles que praticam exercício físico.
Então eu sou um espírito, a parte espiritual tá ali, faz bem para a alma, mas não se refletia, não se falava. E eu, nos meus estudos dentro da doutrina espírita e nos meus estudos na minha prática profissional, eu sentia dentro de mim uma necessidade de fazer uma ponte entre esses dois assuntos, porque eu achava que faltava essa visão espiritual relacionada à prática de exercícios físicos, e eu visualizava que isso podia ser um ponto de esclarecimento, de consciência e de motivação para aquelas pessoas que ainda, mesmo sabendo dos benefícios do exercício físico pela estética, pela saúde e por outros motivos, ainda não tinham conseguido vencer essa barreira, que através desse prisma espiritual, desse olhar espiritual para a prática de exercício físico, que essas pessoas poderiam visualizar essa prática em suas vidas como uma maneira mais profunda e ampla de se beneficiar dos exercícios. E foi nesse período, então, em 2014, que eu iniciei aqui o Instagram Academia com Alma, fazendo essas reflexões, tentando lançar esse olhar espiritual para a prática de exercícios físicos, como o impacto de nós sermos mais saudáveis através dos exercícios físicos no cumprimento das nossas metas encarnatórias, como um espírito que está reencarnado, ele pode se beneficiar de um corpo mais saudável, e aí ele vai poder realizar mais e melhor através dos exercícios físicos. Então, sair um pouquinho desses aspectos biológicos, fisiológicos, né, que é muito valorizado e, claro, são importantíssimos, mas sair somente esse aspecto, porque essa propaganda que visa somente esse aspecto de emagrecimento, de estética, de um ideal corporal a ser objetivado, ele realmente estimula muitas pessoas, mas tem milhões de pessoas que não se sentem atraídas e representadas por esses anseios. As pessoas, claro, querem estarem melhor, elas querem ter mais saúde, mas elas não visualizam aquele tipo de propaganda sendo representadas por elas. Então, tudo isso eu refletia, e aí nasceu o Instagram Academia com Alma. E nesse processo de reflexão de postagens, acabou saindo o meu livro, né, o meu livro digital chamado Livro Academia com Alma. Esse livro ele foi lançado em parceria com a Amazon no ano de 2015, se eu não me engano, e ele ficou entre os mais vendidos lá do site da Amazon. E é um livro muito bacana que eu indico a todos. Então, assim, dessa necessidade de abordar e desse projeto aqui do Instagram Academia com Alma, nasceu o livro Academia com Alma, onde eu condensei algumas mensagens que eu já compartilhava aqui e outras inéditas nesse livro, para que as pessoas também fora do Instagram, né, fora das que acompanhavam, pudessem se beneficiar dessas reflexões. E nesse processo eu tinha um feedback muito positivo, mas também pelos assuntos espirituais que eu abordava aqui, não só de exercício físico, mas de autoconhecimento, de espiritualidade, e pela minha experiência particular, eu senti uma necessidade de que as pessoas precisavam também de uma visão espiritual em relação à questão de relacionamentos afetivos. Eu recebia muito direct, as postagens de que eu falava sobre esses assuntos, as pessoas davam muito feedback, e então eu sentia que também essa parte afetiva, essa parte de relacionamento impacta muito as pessoas, também na questão da saúde e também na questão de serem fisicamente ativas. Então foi nisso que
surgiu o meu segundo livro, Parceria Evolutiva, pensando os relacionamentos com toque de espiritualidade, que também ficou entre os mais vendidos da Amazon, e que é um livro assim que, em se tratando de relacionamentos e espiritualidade, eu acho que ele é um livro numa linguagem simples, mas que realmente ali tem lições profundas e que podem impactar o nosso relacionamento conosco mesmo e também nas diversas fases da nossa vida, né? Casados, solteiros, viúvos, separados, enfim, independente dessa fase, esse livro ele acaba trazendo muitas reflexões importantes. Então, nesse processo, e eu profissionalmente, no meu trabalho de personal trainer, diariamente atendendo pessoas e continuando aqui com o projeto Academia com Alma, eu senti uma necessidade de tentar ajudar mais as pessoas, além daquelas pessoas que eu já ajudo na minha rotina, no meu dia a dia. Então eu já tenho os meus clientes que me contratam e que têm a possibilidade de ter a minha companhia presencial ali e para orientar os exercícios físicos. Então o projeto Academia com Alma, ele nasceu dessa necessidade de eu querer compartilhar com outras pessoas aquilo que eu já estava estudando e um pouquinho daquilo que do muito que eu tinha recebido em relação à minha parte profissional. Então foi por isso que foi nascendo, esse projeto foi crescendo, né? Começou do zero e hoje nós temos aí entre Instagram e Facebook quase 150 mil pessoas, mais de 150 mil pessoas. E nesse processo saiu o meu terceiro livro, que foi o livro Espiritualidade Consciente, que também foi um livro que foi muito bem vendido na Amazon e é o meu último livro que foi lançado, e ele também surgiu de uma necessidade que eu visualizei, que as pessoas tinham muito conflitos interiores em relação à religião, em relação à espiritualidade, em relação às suas experiências íntimas no campo religioso. Então, esse livro, Espiritualidade Consciente, nasceu também para compartilhar reflexões a respeito de como nós podemos viver uma vida mais equilibrada, mais harmonizada nessa questão íntima relacionada à espiritualidade, a esse caminho individual que cada um tem que trilhar dentro de si mesmo, que é o cultivo dos assuntos espirituais, não só de forma teórica, mas principalmente de forma prática, de como transformar esses ensinamentos espirituais em lições e lições para serem materializadas em atitudes perante a nós mesmos, perante ao próximo, na nossa vida particular, pessoal, afetiva. E nesse processo, né, hoje já estamos com quase 6 anos de Academia com Alma aqui no Instagram e também no Facebook. E eu percebi que mesmo desde que eu me formei eu entrei na faculdade em 1999 e me formei em 2002, e depois de todo esse período, e mesmo com o advento das redes sociais, mesmo com o advento da informação, onde se tem muita informação a respeito de tudo, e de exercício físico tem muita informação, pelas perguntas que eu recebo e pela minha prática profissional nas academias e nas residências dos meus clientes, eu percebo que as dúvidas, os anseios das pessoas, as dúvidas, elas são básicas. Então, por mais que tenha muita informação, por mais que as pessoas já tenham tido algumas experiências em se tratando de exercício físico, as dúvidas e as dificuldades, elas são básicas. E por que muitas dessas dúvidas elas não são sanadas, e por que existe tanta dificuldade para as pessoas conseguirem realmente incorporar os exercícios físicos? Pelo que eu observo, são muitos os fatores, mas um fator importante que eu observo é que
a chamada para que as pessoas se convençam ou para o marketing relacionado à prática de exercício físico, ele vende uma imagem do exercício físico glamourizado, no sentido de que é uma coisa que é a melhor coisa do mundo, e para muitas pessoas pode ser, mas não é para a maioria. E eles vendem uma ideia de que o exercício físico é para quem gosta, é para quem adora, é para quem vai chegar e vai colocar o exercício físico como a coisa mais importante do seu dia. E embora possa ser para muitas pessoas, para aquelas pessoas que estão sedentárias, para aquelas pessoas que têm dificuldades, para aquelas pessoas que têm problemas de saúde importantes que precisam de cuidado, não é a melhor forma de você abordar os exercícios físicos. Então essas pessoas precisam de orientação, essas pessoas precisam ser enxergadas e serem conduzidas de uma forma consciente e responsável para que elas incorporem na sua realidade os exercícios físicos. Então, a pessoa ela vai ter um tempo limitado para treinar, mas ela pode treinar, ela vai treinar na sua casa, independente de ser uma casa pequena ou uma casa grande, de ter um quintal pequeno ou um quintal grande, ela vai conseguir ali realizar os seus exercícios físicos de uma forma eficiente e segura, se ela tiver orientação. Agora, se a pessoa por si só ela pesquisar na internet e ela for buscando treinos aleatórios, for buscando informações dali, sem um programa de treinamento pensado nela mesma, a chance de sucesso do treinamento diminui muito. E mesmo essas pessoas, quando elas resolvem buscar um local para se exercitar, buscar uma academia, buscar um local que ela possa realizar, se o profissional, se o local de lá não tiver esse mínimo cuidado de enxergar a pessoa nas suas necessidades e simplesmente jogar um treino genérico ali para ela, como normalmente acontece, aí a experiência dessas pessoas com o exercício físico vai ser negativa e a chance de elas conseguirem superar todas essas barreiras e sair do sedentarismo é muito menor. Então, dentro desse contexto todo, eu como personal trainer, dentro da minha experiência, eu falei, não, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero utilizar também a minha experiência profissional com alunos de 15 anos que treinam comigo, alunos de 10 anos que treinam comigo, com pessoas que já foram orientadas por mim. Eu quero ajudar as pessoas também mais diretamente, porque através da Academia com Alma eu já ajudei muitas pessoas a sair do sedentarismo através dessas reflexões espirituais. Mas profissionalmente eu sei que eu posso ajudar essas pessoas de todos os lugares do Brasil dentro dessa metodologia que eu uso no meu dia a dia e que eu sei que funciona, para as pessoas saírem do sedentarismo ou para incorporarem os exercícios físicos de uma forma natural e dentro da realidade. Dentro da realidade. Então eu quero conversar com a pessoa e enxergar qual é a vida dela, o que ela precisa. E ali eu vou visualizar o exercício físico encaixando certinho na rotina dela. Então, por isso que nasceu o projeto Mulheres que Treinam com Alma. Inicialmente, ele é um grupo do WhatsApp, onde eu compartilho gratuitamente algumas reflexões, alguns conteúdos de outros canais que também eu acompanho, que estimulem as pessoas a serem mais fisicamente ativas. E dentro disso, o projeto está crescendo e futuramente, aí sim, eu vou oferecer esse auxílio, essa consultoria para aquelas pessoas que desejarem ter a minha supervisão, esse meu feedback durante o seu treinamento à distância, quer seja em casa ou quer
quer seja na academia, mas eu vou estar supervisionando o treinamento, o programa de treinamento, os exercícios físicos, a aquisição de materiais, se necessário, para a pessoa realmente ter um investimento em que ela faça uso e que a gente vá acompanhando a sua evolução, o seu resultado. Então, esse é o projeto Mulheres que Treinam com Alma, que está no início, por ser um projeto, não é um projeto nacional, mas ele é altamente personalizado. Então, eu não vou abrir 100 vagas, 200 vagas, não é a intenção. A intenção é um grupo pequeno, provavelmente 20 a 25 pessoas, e eu, juntamente com a minha sócia, minha esposa, professora Roseli, nós vamos cuidar individualmente, pessoalmente, o feedback feedback na hora dessas 25 mulheres que vão que vão fazer parte dessa primeira turma do projeto Mulheres que Treinam com Alma. E tem muitos outros detalhes, alguns bônus que eu vou ofertar para essas pessoas que estiverem participando do grupo. Então o grupo já tem bem mais do que essas 20, 25 pessoas, e a preferência nessa primeira turma vai ser das pessoas que fizerem parte do grupo. Então, se você estiver assistindo aqui essa live, se interessar, se você está fazendo parte desse processo, e mesmo que você já treine, mas se você tem dificuldade em se manter ativa ou quer realmente ter esse feedback mais personalizado de um personal trainer à distância para a sua realidade, eu faço convite para você procurar os vídeos aqui da Academia com Alma, em que eu ofereço o link. Tem o link nos stories e tem o link na bio também. Então, para você fazer parte desse grupo Mulheres que Treinam com Alma, que é a primeira turma, vai ser uma turma reduzida, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência fantástica para quem quiser ter essa companhia, né? Quem curte o trabalho aqui da Academia com Alma, e eu vou ter o maior prazer de agora ter um contato mais próximo com essas mulheres e realmente fazer a diferença ali na rotina de cada uma através dos exercícios físicos como o personal trainer à distância. Então eu quero ser o personal trainer à distância dessas 20, 25 mulheres que fizerem parte do grupo. Eu quero estar em contato direto através do WhatsApp e de outras redes para que eu aqui da minha cidade em São Paulo, eu cuide do treinamento dessas mulheres, como eu cuido do treinamento das minhas clientes aqui presenciais e como eu tenho feito há quase 20 anos, ok? Então, eu resumi a história aqui da Academia com Alma, como nasceu a Academia com Alma. Magda Araújo, vai ser muito bem, se você já não faz parte do grupo lá, acessa o link na bio, acessa os stories aí que você vai encontrar o convite do grupo e será muito bem-vinda, vai ser um prazer estar lá com você. Então, se vocês conhecem alguém, tem um familiar, uma amiga que possa se interessar, possa se beneficiar desse projeto, só achar o link de convite aí. Se tiver alguma dúvida, me manda um direct, eu vou estar compartilhando, eu vou estar tentando esclarecer as dúvidas. E assim, eu estou muito feliz, muito empolgado. Eu sei que o momento que nós estamos vivendo é um momento delicado, mas são nesses momentos que a gente muitas vezes coloca em prática aquelas vontades, aqueles projetos que a gente mais tem vontade. Então eu tenho certeza que se as pessoas que não fazem exercícios, se elas já fossem fisicamente ativas, eu tenho certeza que esse momento de dificuldade que a gente está vivendo coletivamente da pandemia, eles seriam melhores enfrentados, com mais saúde, com uma imunidade melhor, com um bem-estar maior, porque realmente isso tudo, eu poderia fazer uma live aqui só falando dos benefícios do exercício físico para a saúde, para tudo, isso todo mundo já sabe, isso toda hora é falado, tá aí para todo mundo ver, mas eu quero ajudar você aí, na sua realidade, como você pode fazer isso dentro da sua vida. Uma coisa que eu observo muito, eu preciso compartilhar isso com vocês, isso eu ia compartilhar só lá no grupo, mas eu já vou falar aqui para vocês. As pessoas, quando resolvem investir na academia,
ou investir em coisas relacionadas ao exercício físico, elas compram e não compram orientação. Então, quem não se lembra das cintas de aqueles ab shapers que as pessoas compravam de contração, né? Que fez muito sucesso, aqueles aparelhos de abdominal e outros materiais de exercício que as pessoas compram na esperança de que aquilo vá, de alguma forma ela vai usar, e a hora que ela pega aquilo ali e ela vai realizar, ela realiza uma, duas vezes e aquilo é abandonado. No caso de outros aparelhos, a gente fala que vira cabide na casa das pessoas. Por quê? Porque elas compram um aparelho, mas elas não compram o serviço, a orientação. Então as pessoas compram caneleira, as pessoas compram halter, as pessoas compram barra, as pessoas compram colchonete, mas elas não compram orientação. O exercício físico, ele começa e ele é pensado, ele tem uma progressão, ele tem uma lógica. Se você faz um programa, você vai precisar de um segundo programa, de um terceiro programa e de quantos programas forem necessários para que haja uma evolução, um estímulo. E para isso você precisa de orientação, precisa de um treino que é pensado em você. Porque mesmo que você copie treinos genéricos da internet para iniciante, para intermediário e para avançado, existem muitas nuances que nós, profissionais, levamos em consideração e que fazem a diferença na hora que você prescreve o exercício. Isso eu chamo de uma alta personalização do treinamento, uma alta personalização da prescrição de um exercício físico. E é isso que eu faço na minha rotina com as minhas clientes, com os meus clientes presenciais, que me pagam para estar lá 2, 3, 5 todos os dias da semana com eles. E é o que eu vou ofertar à distância, esse programa. Eu só não vou estar pessoalmente com a pessoa, mas eu vou estar... a pessoa vai estar realizando o treinamento que eu montaria para ela se ela fosse minha aluna presencial. Vou repetir. As mulheres do projeto Mulheres que Treinam com Alma vão realizar o treinamento que eu montaria para elas se elas fossem minhas alunas presenciais. Adaptado, obviamente, à realidade de cada uma. Se for treinar em casa, é de um jeito. Se as pessoas tiverem uma academia em casa ou treinarem num local, numa academia, o treino também vai ser montado como se eu estivesse atendendo essas pessoas lá. Então, olha a diferença do que simplesmente você pesquisar um treino aleatório na internet ou comprar um aparelho. Na hora de você comprar, na hora de você investir em algo de academia, você precisa saber qual é o seu nível, qual é os seus objetivos, as suas expectativas. Como é que você entra num local para comprar um pezinho? Você não sabe. Tem o peso de 1 quilo, tem o peso de 15 quilos. Qual é o que você precisa agora? Eu tô parada, eu preciso de 1 quilo. Será que é o de 1 quilo? Será que não seria o de 2? Será que não seria o de 3? Será que se você comprar o de 4 quilos, você já não vai conseguir fazer mais exercícios com as duas mãos? Ou você vai conseguir fazer exercício para as pernas também? Então são detalhes de custo-benefício que você precisa investir em orientação. Porque a orientação que você vai investir vai fazer você economizar em muitas coisas desnecessárias. E é esse detalhe que eu vejo que falta muito na prática. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu atendo muito em condomínios, condomínio de prédios, condomínios residenciais, onde as pessoas têm um alto padrão, digamos assim. E nesses locais, muitos condomínios novos agora, eles já trazem academia. Eu já tive a experiência de entrar nesses locais e perceber na hora que eu entro que aquela academia, dentro daquele condomínio, em que foi investido, às vezes, 15, 20, 50 mil reais, que tem muita coisa ali que não vai ser usada.
Tem muita coisa ali que não precisa, que as pessoas compraram com uma visão leiga, que não foi um profissional que falou, ó, vocês vão montar uma academia aqui, ó, esses exercícios são mais usados, esses exercícios são menos usados. Se você comprasse esse aparelho, daria para aproveitar de mais maneiras do que esse aqui que só vai usar para isso. E a gente está falando ali de milhares de reais que poderiam ser economizados se fosse investido em orientação, em conhecimento de pessoas que trabalham com academia. Se você quer montar uma academia na sua casa, se você quer se você quer comprar equipamentos ou pezinho, colchonete, caneleira, para quem que você tem que perguntar qual é o melhor para você? Para quem trabalha com isso. Não é o vendedor que vai te falar, ou se você pesquisar na internet, você não vai. Você precisa de alguém que olhe para você, que te avalie, que veja a sua história de exercício, de saúde, e que fale, olha, você precisa, agora o seu programa, você vai se beneficiar comprando apenas uma anilha e essa caneleira. Dá para você fazer 3 meses de exercício só com esses equipamentos. Eu monto 5 treinos para você só com esses equipamentos. Olha a diferença quando você tem orientação, quando você tem conhecimento, quando alguém olha para você e enxerga a sua necessidade. Por isso que as pessoas falam, eu não consigo treinar em casa, eu não me motivo a treinar em casa. Claro, a pessoa está sozinha, a pessoa é leiga, a pessoa só tá pegando coisa, ou tá pegando, eu já treinei em academia 5 anos atrás, eu fazia esse exercício, agora eu vou fazer de novo, mas você já é uma outra pessoa. E isso eu não estou nem considerando problemas de saúde, problemas articulares, problemas posturais, hipertensão, diabetes, colesterol alto, problemas cirúrgicos que a pessoa pode ter. Tudo isso precisa ser pensado na hora que você vai treinar. Por isso que o exercício físico, ele é divulgado e acaba acontecendo que o público jovem, o pessoal que não tem essas limitações, eles vão fazendo de qualquer jeito e vai dando certo. Mas as pessoas, de uma forma geral, elas precisam de orientação, elas precisam de cuidado, elas precisam de uma dose personalizada de exercício. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você está com sintomas de pressão alta. Começou com uns formigamentos, umas dorzinhas de cabeça, umas aceleração, e você está com sintoma de pressão alta. O que você faz? Você vai ao médico. Você já sabe que provavelmente você vai ter que fazer um exame para detectar a pressão alta, você vai ter que aferir a pressão e você vai provavelmente tomar um medicamento. Mas o que você faz? Você vai ao médico cardiologista para que ele te avalie, diga que você realmente está com hipertensão e que prescreva o remédio para você? Ou você entra na internet, no YouTube, e digita remédio para hipertensão. E aí vai sair lá o remédio, você vê a dose, você vai na farmácia e você toma sozinha. Será que alguém faz isso? Não. Por quê? Porque é para saúde, a hipertensão é uma coisa séria, então a pessoa vai marcar um cardiologista e ela vai ter a orientação para que ela, se necessário, tome o remédio de pressão. E aí o médico vai orientar, você precisa emagrecer, você precisa fazer exercício físico, você precisa melhorar a sua alimentação, diminuir o sal, etc, etc. Aí então ela vai buscar orientação. Mas no caso do exercício físico, as pessoas que querem treinar sozinha, elas vão buscar e vão fazendo. Então, nós temos na área do exercício físico que qualquer coisa é melhor que nada. Que é melhor fazer de um jeito, é melhor que nada. Para algumas pessoas vai ser e para algumas pessoas não vai ser.
para algumas pessoas não vai ser. Porque se nada mal feito, vai fazer com que a pessoa crie um bloqueio e aí ela não faça o certo, o adequado, com orientação. Então, eu espero que essa reflexão esteja fazendo sentido para vocês. Porque o assunto ele é sério, porque o exercício físico ele tem um impacto gigantesco na nossa vida. Ele é tratamento e prevenção ao mesmo tempo. O exercício físico, ele é tratamento e prevenção ao mesmo tempo de inúmeras doenças. Então, você se conscientizar que você precisa de orientação é o primeiro passo para que esse ciclo de começar e terminar, começar e abandonar os exercícios físicos, que ele não aconteça mais. Porque se você for bem orientada, só vai depender de uma coisa após você ter orientação: a sua vontade e a sua atitude. Porque é claro, se você tiver você pode ser casada com um personal trainer. Igual no meu caso aqui, que eu sou casado com uma personal trainer e a minha esposa, que é personal trainer, é casado com um personal trainer. Você pode ser casado com um e você pode ser um. Mas se você não levantar e não tiver a vontade de fazer, não faz. O exercício físico, ele é estímulo dependente e ele depende, você tem que fazer para ter os benefícios e você, ser humano, você espírito, você precisa dessa autonomia, você decide se vai realizar, como tudo na nossa vida. Não inventaram ainda uma forma de você fazer exercício para os outros, de você treinar pelos outros. Você precisa fazer, mas nesse processo de ter a atitude de começar, você precisa de orientação. Porque a pessoa leiga, ela não tem a obrigação de saber todas essas nuances que eu tô falando aqui para vocês. E aqui eu só tô dando uma pincelada. Eu só tô aqui na pontinha do iceberg, tem muito mais coisa. E é essa base, que eu quero dividir com as mulheres do programa Mulheres que Treinam com Alma. É tudo que eu aprendi nesses 20 anos com as minhas clientes e que eu tenho aprendido ainda, como se eu tivesse aí do lado de vocês. Então, você que está assistindo, se você tiver interesse, clica, participa do grupo, vê o conteúdo gratuito lá e posteriormente, se eu puder, eu vou ter o maior prazer de te ajudar e de ser o seu personal trainer. Porque as pessoas precisam. Eu não gostaria nem de falar isso aqui agora, porque eu já estou me adiantando em algumas coisas que eu ia falar só lá no grupo. Mas você ter um personal trainer presencial, realmente, em muitos locais, e dependendo do nível do seu personal, né, que ele já alcançou na profissão, se ele já for um profissional que já está no mercado, estabilizado, realmente o investimento ele é para um grupo de pessoas. Não são todas as pessoas que podem ter um personal trainer 3, 4, 5 vezes por semana. É um investimento realmente para um padrão de algumas pessoas. Mas você ter a orientação desse mesmo personal para você fazer o treino na hora que você puder, na hora que você quiser, dentro da sua realidade, aí é uma porcentagem que realmente você terá chances de ter acesso. É uma coisa acessível. O conhecimento, porque a pessoa que contrata o personal trainer, ela contrata o conhecimento, mas ela contrata a pessoa. Ela contrata o serviço presencial. Então eu tenho clientes que eu estou acompanhando 2 vezes por semana, eu tenho um cliente que eu acompanho 3 vezes por semana, eu tenho um cliente que eu acompanho 4, eu tenho clientes que eu acompanho 5 dias.
Então, essa pessoa que me contratou 5 dias, no mês eu estou 20 encontros presenciais com essa pessoa. Então ela tem um serviço altamente premium. Ela investe. Não, eu quero o Thales 20 dias no mês comigo, me orientando, fazendo os exercícios. Mas você também pode ter uma consultoria com os mesmos, com o mesmo conhecimento, como se eu fosse te atender esses 20 dias. Só que você vai ter o programa de treinamento para fazer dentro da sua realidade. Então a orientação de um profissional que já está estabilizado no mercado, um profissional gabaritado, está acessível sim para as pessoas, porque as pessoas gastam muito mais com coisas de menor importância. Então, o quanto isso é acessível ou não, cada um tem que visualizar a sua condição, mas a orientação, ela sempre está acessível para quem procura e para quem quer. Por isso eu repito, a Lerice Coimbra, obrigado, viu, Lerice Coimbra, pelo feedback. Aqui as lives que eu faço aqui no Instagram acabam sendo um tipo de palestras, né? Eu agradeço o feedback e fico contente que você e seu esposo curtam o conteúdo aqui. Eu faço com muito carinho, de uma forma muito espontânea e com o intuito principal de estimular, de compartilhar, né, coisas positivas, coisas edificantes. E eu fico muito, muito contente com o seu feedback, viu? Tô muito contente. Eu não sei qual é o seu nível, Lerice, mas se você se interessou um pouquinho sobre os conteúdos, se você não está no grupo, talvez você já faça exercício, mas se não, fica o convite também para participar do grupo Mulheres que Treinam com Alma. O link está em vários locais aqui do Instagram. Então, dentro dessa reflexão de hoje, gente, eu vou abrir aqui para perguntas. Já está oficialmente aberto para perguntas. Eu agradeço o feedback de vocês. Ninguém faz um conteúdo gratuito aqui igual o Instagram Academia com Alma, que tem já quase 8.000 postagens. Se você não acredita, se você não gosta, se você não ama o que você faz. Então, eu realmente gosto de compartilhar, porque eu sei que às vezes uma frase, uma reflexão, uma citação ou uma live igual a essa aqui pode impactar a vida da pessoa para o resto da vida, porque eu também consumo conteúdos, eu também acompanho pessoas, eu também me inspiro em pessoas. Então eu sei que é importante você ter boas referências e seguir conteúdos que te inspirem. Só que a inspiração, ela tem que gerar em nós uma atitude. Ela tem que gerar em nós uma ação prática. Por isso que eu repito aqui na Academia com Alma com uma certa frequência, espiritualidade para mim é prática. Espiritualidade é você pegar essas coisas filosóficas, profundas e nossa, que coisa genial, e você fazer disso uma felicidade prática, um aprendizado prático, uma sabedoria prática. Porque eu acho que é para isso que serve. Porque nós precisamos aplicar. É o maior desafio. Saber, a gente sabe muito. Saber, a gente sabe muito. Mas aplicar, praticar, esse eu acho que é o nosso maior desafio. É o nosso maior desafio. Então, a gente sair da teoria, sair da filosofia, sair dessa espiritualidade romântica, que eu adoro, mas aplicar é o nosso grande desafio. Por isso que eu deixo o convite aqui para quem não leu, para quem não conhece. Se eu não acreditasse no conteúdo que eu disponho, eu
não valeria nada, né, a minha palavra, mas para quem ainda não leu, o livro Academia com Alma, o livro Parceria Evolutiva e o livro Espiritualidade Consciente são livros realmente que eu acredito que possam impactar a vida das pessoas, porque eu abordo exercício físico e espiritualidade, relacionamento e espiritualidade e essa espiritualidade consciente, essa espiritualidade prática. Então, eu acredito que esses 3 elementos, se a gente tiver mais saúde, se a gente tiver uma harmonia nos nossos relacionamentos, ou que nós tenhamos um relacionamento harmonioso na nossa vida de solteiro, e se nós tivermos uma harmonia no nosso cultivo da espiritualidade, eu acho que a gente tem já bons elementos aí para que a nossa vida seja mais equilibrada e feliz. Então esses 3 livros, eles são um preço assim, que a Amazon não deixa ser gratuito ali. Eu já até deixei algumas promoções assim que eles ficaram bem baratinhos, mas assim, é um preço simbólico para que eles possam ser vendidos na Amazon, né? Para que eu tenha a estrutura da Amazon para vendê-los, para compartilhar, mas realmente tem muita riqueza ali naqueles livros, e toda vez que eu me leio, eu vejo que ali tem muitas coisas que eu aprendi e que eu ainda estou aprendendo. Então, fica o convite para vocês lerem os livros, e para as mulheres aqui, fica o convite também para entrarem no grupo Mulheres que Treinam com Alma do WhatsApp. O grupo está aumentando, e a primeira turma da consultoria que eu estarei lançando em breve só serão 20 a 25 pessoas, porque vai ser altamente personalizado, vai ter coisas muito bacanas, e realmente eu quero ser o seu personal trainer à distância. Eu quero que você fale: eu tô treinando com o personal trainer lá de Presidente Prudente, eu tô treinando, o treinamento que eu tô fazendo aqui é o treinamento do Thales da Academia com Alma, e eu tô conseguindo fazer, e é o treino que eu precisava. Então, só que realmente vai ser altamente personalizado, porque não é uma coisa ali que eu vou copiar e colar e te mandar, não. É uma coisa que eu vou conversar com você, eu vou ver as suas necessidades e eu vou prescrever como se você fosse uma aluna que no próximo dia fosse começar pessoalmente comigo. Então, é esse nível de personalização que eu vou oferecer aqui juntamente com a minha esposa, a professora Roseli Zampieri, para que tenha... Mas para eu conseguir fazer isso, precisa ser um grupo reduzido. Por isso que serão aí, no máximo, 20, estourando 25 mulheres que eu vou estar oferecendo essa primeira turma, esse primeiro serviço de consultoria do personal, que se chama Mulheres que Treinam com Alma. Mas o grupo é gratuito, o grupo do WhatsApp é gratuito, vai ter muita informação gratuita lá também, e você está convidada a participar, ok? Mais 10 minutinhos, e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me manda no direct ou me manda aqui, eu estou à disposição. Vou tomar um golinho d'água, dá licença. Agradeço muito a todos vocês que estão acompanhando. Foi muito bom ter a companhia de vocês nessa manhã de segunda-feira. Como eu já disse, feriado aqui em São Paulo, né? Foi trocado 9 de julho por hoje. Pessoal que está chegando agora: Alba Valéria, bom dia. Letícia, Jéssica, a Gardene Paulino já está aqui também conosco já faz um tempinho. Se tiverem interesse, eu sei que aqui na Academia com Alma eu tenho a companhia de muitos colegas, de muitos profissionais. Então eu sei que o grupo Mulheres que Treinam com Alma, eu sei que o grupo Mulheres que Treinam com Alma não vai ser tão indicado para os profissionais da área, porque lá eu vou estar compartilhando conteúdo mais para as pessoas que vão começar a se exercitar. Mas, enfim, eu fico muito contente que tantos colegas de profissão e tantas colegas compartilham muitas reflexões aqui da Academia com Alma. Os colegas professores de educação física, personal trainers, psicólogos, médicos,
os fisioterapeutas, professores de yoga, de pilates e de várias outras profissões que compartilham assim muito os conteúdos da Academia com Alma, fazendo com que essas reflexões e essas inspirações alcancem cada vez mais pessoas. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Já vou encerrar. Foi muito bacana a live, gostei bastante de compartilhar essas informações com vocês. Então, gente, vou fazer minha última consideração aqui da manhã. Eu sei que quando a pessoa resolve começar a se exercitar, ela vem de diversas formas. Tem pessoas que acabam começando a se exercitar por alguma insatisfação, né? Uma insatisfação com o próprio corpo, uma insatisfação com o próprio condicionamento. A Temi está perguntando, os exercícios são diferentes? Em qual sentido você está falando? Os exercícios? Qual sentido você está falando, Temi? Você diz são diferentes de uma para outra? Ou que se vai ser o mesmo exercício para todo mundo, é isso? Então, se eu entendi a pergunta, Temi, se os exercícios são diferentes, assim, nós, os profissionais, quando a gente estuda a área do exercício físico e aplica, nós temos à disposição, assim, centenas e até milhares de tipos de exercício. Com a prática, nós vamos percebendo aqueles que são mais eficientes, aqueles que geram os melhores resultados e aqueles que são mais utilizados. Mas no caso, os exercícios que eu utilizo na minha prática são os exercícios que são realizados nas academias com aparelhos ou exercícios que são realizados residencialmente com o mínimo de material possível. Então, assim, com apenas uma anilha, eu já te daria uma aula inteira somente com manilha. Então, até você entrou agora, eu já refleti bastante. Eu vou tentar deixar aqui nos 24 horas aqui nos stories. Você acompanha certinho, eu já expliquei bastante coisa do projeto, mas eu te convido aí a participar do grupo Mulheres que Treinam com Alma do WhatsApp. Você clica na bio, lá tem o convite. Ou nos stories também tem lá para você arrastar para cima o convite. E lá eu vou estar trazendo mais informações. Mas os exercícios são exercícios com alguns materiais ou com o peso do corpo dentro da realidade de cada um. Se a pessoa realizar o treino na academia, serão exercícios que são feitos em academia dentro da minha especialidade, da minha prática. Se forem exercícios para ser realizado em casa, vão ser com os materiais que a pessoa já tenha ou adquirindo o mínimo necessário para ter um treino seguro e eficiente, ok? Então, como eu estava falando, cada pessoa procura o exercício físico com um objetivo, com um motivo. Algumas pessoas por estarem satisfeitas, com baixo condicionamento, mas muitas pessoas procuram os exercícios físicos quando já estão sentindo os efeitos nocivos do sedentarismo, quando já estão no começo de algumas doenças onde o sedentarismo pode ser um dos fatores.
E quando você entra nessa fase de começar os exercícios físicos, quando você já está começando com algumas dores e limitações, você precisa de mais cuidado, de mais orientação, para que o exercício realmente te beneficie e seja seguro para você. Para que você não utilize essa limitação e essa dificuldade como uma desculpa para não realizar. E isso acontece muito na prática. A pessoa começa com uma dorzinha, tem um probleminha, tem alguma coisa, e ela fala que aquilo é o motivo que ela não pode fazer exercício. Mas na verdade aquele problema ali já é um efeito dessa falta que o exercício físico está fazendo na vida dela. E que se ela se cuidar e tiver orientação profissional, esse problema que ela está sentindo pode ser minorado pelos exercícios físicos e muitas vezes, junto com outras intervenções, pode até ser sarado, solucionado. Ok? Então, não espere a doença chegar, não espere a recomendação médica chegar para que você resolva se exercitar e, acima de tudo, você resolva buscar orientação profissional. O exercício físico, ele é fantástico. O exercício físico, os benefícios dele, assim, é uma coisa sensacional. E você vai chegar perto desses benefícios se você estiver bem orientada. Se você estiver fazendo o seu programa de exercício físico pensado em você. E não uma coisa genérica, aleatória, que você um dia resolveu pegar na internet e resolveu tentar replicar e reproduzir. Não. Você precisa do seu treino. Um profissional precisa olhar nos seus olhos e ver o que você precisa, o que esse corpo precisa. E aí prescrever a sua dose individualizada de exercício de treino. E é essa dose feita e esse treino evoluindo que vai te trazer os benefícios e uma experiência que talvez você nunca teve com a prática de exercícios físicos. E é isso que eu quero que você experiencie no grupo Mulheres que Treinam com Alma, ok? Então, eu agradeço muito a presença de vocês até aqui. Foi uma live surpresa, uma live que não estava programada, mas eu falei bastante coisa aqui que eu estava com vontade de compartilhar com vocês, porque eu sou apaixonado pelo projeto Academia com Alma, eu sou apaixonado pela minha profissão e eu quero fazer a diferença aí na sua vida. Eu não quero saber se você é do Rio de Janeiro, se você é de São Paulo, se você é de Goiânia, se você é do Nordeste, se você é de Minas, da onde quer que você seja. Se você quiser ter um personal trainer na sua casa, se você quer ter um programa prescrito para você, você entra no grupo Mulheres que Treinam com Alma e lá você vai saber mais informações, ok? Ou assista a live até desde o início, que eu já falei bastante coisa também. Então, Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo dia, com muita saúde e nos vemos numa próxima. Até mais!